Neste último vídeo, para falarmos da acessibilidade de documentos digitais, vamos aqui falar de uma situação prévia que pode acontecer, que é e o que é que acontece quando o documento existe em papel e ainda não foi digitalizado. Portanto, vai haver aqui um passo extra que temos que fazer, que é o da digitalização do documento, que não vai ser perfeita, portanto, a digitalização vai sempre trazer alguns erros e, portanto, vamos ter também que fazer uma certa limpeza do documento antes de proceder às definições de acessibilidade propriamente ditas, como os títulos, as imagens, tabelas, etc. Portanto, então aqui só uma lembrança, portanto, provavelmente saberão isto, mas quando vocês digitalizam um documento num scanner, não é? Num digitalizador, na verdade o que o scanner está a fazer é tirar uma fotografia à folha de papel. E, portanto, tirando uma fotografia, a informação está em pixels e não sobre a forma de texto pronto a editar. O que significa que vamos ter que, depois de fazer a digitalização, vamos ter que usar um software específico chamado OCR, portanto, do inglês Optical Character Recognition, ou seja, reconhecimento óptico dos caracteres, em que ele vai tentar detectar o texto que está nessa fotografia e passá-lo então para um Word. Okay? Em princípio, os vossos scanners, os vossos digitalizadores, terão integrado essa funcionalidade. Portanto, quando vocês estão a digitalizar, ele pode-vos pedir se querem logo guardar isto sobre a forma de um formato de imagem, ou então sobre a forma de um PDF, ou então sobre a forma de um Word, em que ele vai tentar fazer o tal reconhecimento óptico de caracteres. Na eventualidade de vocês não terem esse software, eu vou sugerir aqui um serviço online que podem utilizar, portanto, que é este serviço aqui, www.onlineocr.net. Portanto, é este o endereço, www.onlineocr, e isto é tudo pegado, porque não existem espaços nos endereços de internet, .net. E, portanto, nós vamos ter aqui assim uma página que é esta que vocês estão a ver, em que há aqui uma parte em que eu tenho aqui um conjunto de 3 passos, em que ele me diz carregar ficheiro, onde eu vou selecionar os ficheiros, o arquivo que eu acabei de digitalizar e que geralmente ou está num formato de imagem tipo TIFF ou PDF, portanto geralmente ele pode vir em PDF, mas esse PDF lá dentro tem uma fotografia da página que fotografou e não ainda os caracteres, e obviamente é para isso que estamos a usar este serviço, é para transformar em caracteres. Portanto, este primeiro passo aqui é o carregar o ficheiro, é o primeiro passo que devem fazer. Depois aqui o segundo passo, eu tenho que escolher o idioma e o formato de saída. Portanto, o idioma é eu dizer a este serviço online se o texto que eu lhe estou a dar está em inglês, está em português, porque se ele souber a língua em que o texto está, mais facilmente consegue reconhecer os caracteres, porque saberá que uma palavra que ele pensa ser XB5 não existe num dicionário da língua portuguesa, portanto ele estará a fazer o reconhecimento dos caracteres erradamente. E depois tem então aqui o formato de saída. Portanto, ele tem aqui por padrão o formato Microsoft Word e, portanto, está feito. Portanto, é passar logo aqui para o ponto 3, que é simplesmente carregar aqui no botão converter e, portanto, se fizermos estes passos, ele vai criar um Word e que vamos carregar num botãozinho depois nessa página para puxar o arquivo, para fazer o download do ficheiro. Okay? Eu não vou fazer estes passos aqui, espero que vocês tenham assim um software de OCR um pouquinho mais sofisticado que este. Este, inclusivamente, penso que tem um limite no número de páginas que faz gratuitamente, portanto é só um exemplo de serviço online. Mas o que eu gostava aqui de vos mostrar eram os ficheiros que eu preparei para vocês para acompanhar este vídeo, onde eu disponibilizo 2 PDFs, um chamado Kiwi 1, porque foi uma digitalização de uma parte de um livro escrito por um autor chamado Kiwi, que fala aqui do que é uma pergunta de partida na investigação científica.
E, portanto, vocês podem ver aqui neste documento PDF que eu tenho aqui digitalizado, que se tentarem selecionar o texto deste documento, não o conseguem, porque ele ainda não está sobre a forma de caracteres, mas sim sobre a forma de pixels, chamemos-lhe assim. Mas vocês também podem ver que a qualidade da digitalização não foi boa. Portanto, eu provavelmente, quando digitalizei isto, pus numa resolução baixa e, portanto, ganhei em ter um arquivo mais pequenino, um ficheiro mais pequenino em tamanho. Mas agora a conversão dos caracteres vai ser muito mais difícil e vai ter mais erros. Mas a ideia é vocês verem aqui algumas dificuldades que vamos sentir nesta arte da digitalização. E depois também tenho aqui aberto outro PDF, que também se chama Vídeo 11-Normas 1, que são um documento interno do Politécnico de Leiria, que são as normas de funcionamento da nossa Universidade Sénior. E, portanto, o documento PDF também está inacessível, no sentido em que é uma digitalização em pixels, e, portanto, eu já passei estes dois ficheiros por aquele serviço online que vocês viram e vou-vos agora mostrar aqui os dois Words que ele gerou. Okay? Portanto, começando então aqui pelo Word do texto do Kiwi, eu vou começar por ver, número 1, que alguma sujidade que o documento tinha, ele digitalizou como sendo uma imagem. Por exemplo, podem ver aqui que houve aqui uma parte do livro que seria um bocadinho da capa, um bocadinho aqui da visibilidade de outras páginas que tinham um tamanho maior. Enfim, fez aqui umas linhas pretas na digitalização e o reconhecimento óptico de caracteres pensou, bem, isto não é texto, mas pode ser uma imagem e eu não vou deitar a imagem fora porque isto pode ser uma imagem útil. Portanto, eu tenho aqui uma imagem que é lixo e que obviamente eu agora vou ter que apagar. Portanto, vai existir aqui uma necessidade de eu agarrar neste documento todo digitalizado e percorrer página a página à procura destas pequenas lixos que o documento tem, que ele digitalizou como imagem. Vejam, por exemplo, que no outro documento Word das normas de acessibilidade, que eu tenho aqui abertas, aconteceu aqui uma coisa curiosa, que foi, como o documento que eu digitalizei em papel estava furado, porque estava dentro de um dossiê, e os furos são assim umas bolinhas pretas, ele, ao digitalizar essas bolinhas, considerou que isto era uma fotografia, uma imagem a ter, e, portanto, está aqui no documento como imagem. Portanto, eu vou ter também, obviamente, que as apagar, porque é lixo que eu não quero que conste do documento final. E, novamente, voltando aqui ao texto do Kiwi, aconteceu também aqui uma coisa muito interessante, que era, como a digitalização era muito fraca, como eu vos falei, vai acontecer aqui dois erros curiosos. A palavra portuguesa UMA, U-M-A, a letra M parece-se muito à letra R e N quando estão demasiado juntinhas. Portanto, vocês podem ver aqui que neste documento que a palavra UMA, em vez de ter sido digitalizado com U-M-A, foi digitalizado como U-R-N-A, porque ele pensava que o M era não um M, mas um R e um N juntinhos. Estão a ver? É um exemplo típico, então, de alguns erros de digitalização que têm que ser corrigidos. Como imaginam, a palavra uma é tão frequente na língua portuguesa que neste texto aqui do Kiwi eu devo ter aqui dezenas de vezes a palavra urna em vez da palavra uma. Então o que é que vamos ter que fazer? É usar aquela funcionalidade do Word, do localizar e substituir, para lhe dizer, sempre que encontrares a palavra urna, fazes uma alteração pela palavra uma. E, portanto, de alguma forma, automatizo um bocadinho esta tarefa. Reparem também que aqui mais uma situação engraçada aqui de a palavra como, que também é uma palavra muito comum aqui neste texto, o M da palavra M
da palavra como foi também substituída por um R e um N e, portanto, ficou a palavra corno. Reparem que, por uma grande infelicidade, tanto a palavra corno como a palavra urna, por existirem no alfabeto português, no dicionário português, não são sublinhadas pelo Word como tendo um erro ortográfico, que nos faria logo imediatamente detectar que alguma coisa estava mal. Portanto, o problema das digitalizações é que nos obriga, e se quisermos ser perfeitos, a ler todo o texto que acabou de ser digitalizado à procura de erros, que é um trabalho que exige, obviamente, muito tempo. Por fim, pronto, vou aqui também só falar voltando aqui às normas, às normas do programa da nossa Universidade Sénior, que também vão encontrar assim muitos erros devido a uma característica do documento original. Portanto, se nós formos ver aqui o documento original, vocês vão ver aqui que na página 2 o logotipo do Politécnico de Leiria está em cima das próprias regras do programa da Universidade Sénior. Ora, o que é que terá acontecido aqui? Portanto, provavelmente foi a autora deste documento que escreveu as regras, mas depois, em vez de as imprimir numa folha em branco, imprimiu-as numa folha timbrada, que já tinha o logotipo do Politécnico de Leiria no canto superior esquerdo. E por uma infelicidade dela e nossa, quando a folha saiu impressa, estes dois elementos do texto intersetaram-se e agora temos aqui lixo. Portanto, no documento que depois foi o documento OCR, portanto o documento Word, onde ele tentou fazer sentido disto, vocês vão encontrar aqui assim alguns erros, porque ele não sabe o que é que as coisas têm, não é? Por exemplo, até aqui mesmo o pormenor interessante de como o logotipo do Politécnico de Leiria tem um símbolo, mas também tem as letras Politécnico de Leiria, as letras Politécnico de Leiria converteu-as em texto, e se calhar eu não desejava, não é? Porque eu queria que ele pusesse mesmo o logotipo exatamente como está. Portanto, eu teria que apagar esta parte que ele digitalizou mal e ir tentar encontrar um logotipo bem feitinho e colocar aqui. Enfim, portanto, para finalizar então este vídeo, lembrar então só aqui 2 ou 3 situações diferentes em que vocês podem ter que resolver problemas de acessibilidade. Pronto. O mais fácil é quando vocês estão a criar um texto por vocês mesmos no Word, em que, em princípio, já não vão cometer erros de acessibilidade porque já sabem como é que devem fazer as coisas. Quando põem uma imagem, têm que pôr a legenda da imagem. Quando põem a tabela, não vão pôr células unidas, etc, etc. Noutras situações, vocês vão estar a adaptar um documento que foi feito por outra pessoa que não conhece estas regras. E, portanto, vocês têm que encontrar todos os elementos do texto que têm estes problemas e resolvê-los. E, por último, temos aqui uma terceira situação que ainda é mais complexa, que é o documento que vos é dado para tornar acessíveis existe em papel e, portanto, vai haver aqui mais um grau de barreiras durante a própria digitalização que também têm que ser limpas.